Sabe aquele personagem que mesmo sendo ranzinza, egoísta e de moral um tanto duvidosa, a gente ama? Tenho certeza que você pensou no Gumball. Porque, afinal, ele tá na thumb. Nesse vídeo, eu vou desenhar ele em outros 3 estilos, ou versões diferentes da original. Humano, estilo anime e estilo terror. E vamos começar pela que eu tava mais ansiosa, que é transformar ele em um ser humano. Gente, tá pra lançar a nova temporada do Incrível Mundo de Gumball, que vai ser o mundo maravilhosamente estranho de Gumball, eu acho. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, porque eu não lembro quando foi que lançou a última temporada de Incrível Mundo de Gumball, mas eu não sei, eu só sei que eu assisto até hoje. E eu preciso de novos episódios. Mas também ficou aquele receio que eu acho que muita gente ficou, que é, será que eles vão manter a mesma pegada das temporadas antigas? Será que eles vão manter aquele humor ácido, aquele estilo aviadado que a gente ama? Não pode faltar, eu não aceito um Gumball menos gay e menos má influência do que o nosso querido Gumball. Cara, eu não sei dizer se o Incrível Mundo de Gumball moldou a minha personalidade ou se eu era exatamente o público-alvo ideal dos caras, porque não é possível, mano. Aquele desenho é exatamente o meu humor, é exatamente o que eu preciso para rir. E foi um desenho que marcou muito a minha adolescência, isso mesmo, porque eu acho que eu comecei a assistir o Incrível Mundo de Gumball só depois dos 13 anos. Antes disso, eu via Disney Junior e Disney Channel, tá? Não me julgue, tá bom? Mas quando eu comecei a assistir o Cartoon Network, foi justamente quando eu me tornei adolescente. Isso mesmo. E eu assisto até hoje, porque a minha infância vai até os 80 anos, ou mais. Depende de quanto tempo eu viver. E é um desenho com tantos personagens maravilhosos, né? Tão incríveis e diferenciados e às vezes bizarros. Só que dentre todos esses personagens, a minha favorita, eu acho que é a Penny, a namoradinha do Gumball, porque ela é muito legal, cara. Eu acho que essa coisa dela, spoiler, dela ter, tipo, saído de dentro de uma casca e se mostrado um ser muito mais interessante do que ela era, mas que meio que ela tinha vergonha de se mostrar como realmente era, tem aquela pegada, sabe? Eu acho que eu me identifiquei com ela nessa fase da minha adolescência. E eu acho que ela representou muita gente fazendo isso. Sabe, aquela fase da adolescência em que a gente começa a se sentir pressionado pelos padrões e tentando se encaixar em algum lugar. E às vezes a gente se sente um esquisitão que não se encaixa em nada, mas que lá no fundo a gente tem muito conteúdo pra entregar. Então, eu acho que eu me senti assim a adolescência inteira e eu tenho certeza que muita gente também se sentiu. Mas é isso aí, a gente tem que sair da casca e mostrar quem a gente realmente é. Porque até mesmo os nossos defeitos mostram quem realmente somos e o nosso valor está... Tá, gente, eu perdi o fio da meada. E cara, o processo desse desenho, eu adorei. Foi um desenho mais demorado do que eu costumo fazer. Ele demorou umas 3 horas, porque eu realmente tava dando tudo de mim nele. E eu me diverti bastante, porque eu fiz uma line muito fofinha, como eu disse pra vocês já em outros vídeos. Eu tô começando a treinar a line. E eu gostei muito da line final. Sobre o processo de pintura, eu já acho que eu estou com certa dificuldade, porque eu passei muito tempo sem fazer desenhos mais rebuscados, mais bem finalizados. E aí acaba que fica com uma pegada mais cartoon também. Mas eu gostei muito, acho que ficou legal. Pode ser que a representação do tecido não esteja tão legal, mas de resto, eu gostei muito de como ficou a carinha dele. E é isso. E eu acho que ele ficou com essa pegada mais infantil mesmo. Vamos considerar que é da primeira temporada, onde ele era ainda um molequinho, ele e o Darwin, né? E já me fala se tem outro personagem do Incrível Mundo de Gumball ou de outro desenho que você ia gostar de ver eu desenhando em diferentes estilos. Esse foi o resultado final, eu achei muito meigo, muito lindinho, gente. Tô apaixonada. Agora vamos pra segunda versão, que é a mais fofinha que eu já fiz do Gumball, a versão anime. Cara, o meu sonho era ver um anime do Gumball. Eu lembro que lá por volta dos 14 anos eu era louca pra ver uma versão de anime desse desenho. Era tipo um sonho de vida mesmo. E eu ficava imaginando e às vezes rabiscando o Gumball versão anime, só que também humana, sabe? Então acabou não sendo exatamente o que eu fiz dessa vez, porque eu queria manter ele como um gatinho e aí virou o famigerado furry, né? Querendo ou não, ele é ele anda em 2 patas, então ele é um furry. E eu acabei fazendo ele com a cara redondinha, bem fofinha mesmo. Então pra mim não é bem o anime ideal do Gumball, mas o que se encaixa com a proposta do vídeo. E eu lembro, cara, que na 7ª série eu adorava criar personas e tudo mais. Não só de mim, quanto dos meus amigos. Eu gostava de fazer isso de todo mundo, na verdade, da escola. E eu acho que até hoje a minha amiga guarda
essas personas que eu criava, a gente criava quadrinhos, criava historinhas, onde a gente tinha aquela aparência que a gente meio que queria ter, ou até uma versão meio terror da gente, eu lembro. Uns negócios todo estilizado, e eu amava. Eu também criava umas versões zoadas, pra zoar mesmo o pessoal. Eu lembro que eu gostava de desenhar a gente versão cabras, isso mesmo, versão cabras. E a gente usava isso pra rir durante a aula inteira. A gente ficava criando todo mundo da sala versão cabra, professores versão cabras. E esse era meu passatempo na 8ª série. É claro que muita gente cria personagens sem esse motivo, mas um dos motivos que me fez gostar de criar personagens foi o transtorno de devaneio excessivo. Não sei se vocês conhecem, ou conhecido também como Maladaptive Daydream, que é basicamente um transtorno de você sair criando um monte de personagens e histórias dentro da sua cabeça e meio que você é viciado em fazer isso, sabe? Isso não é uma coisa tão boa, na verdade, porque eu acabei sofrendo muito por causa desse transtorno durante toda a minha adolescência e parte da vida adulta. E muito recentemente eu comecei a tratar isso e aí já é bem mais controlado hoje em dia. Mas antes, gente, eu era a louca das histórias, de ficar devaneando, criando história na minha cabeça. E eu nunca cheguei, na verdade, a desenhar esses personagens que eu criava, apesar de são centenas de personagens muito legais, porque eu me frustrava simplesmente porque eles não saíam igual, sabe? Não saía exatamente como eu imaginava, e minhas habilidades desenhísticas, elas não chegavam a um nível de expressão que me satisfazia. E também, cara, ao longo dos anos eu acho que esses personagens foram ficando cada vez menos fantasiosos e mais próximos da realidade. Então eu nem vejo, hoje em dia que eu tenho uma habilidade melhorzinha de desenho, eu nem vejo por que desenhar, porque eles são muito casuais, muito simples, sabe? E sobre o processo desse desenho, eu acho que eu não fiquei tão feliz com o resultado final. Tipo assim, a line, ok, eu fiz ela bem grossa nesse desenho, se perceberes. Mas aí eu escolhi fazer uns traços bem fofinhos pra contrastar mesmo com o próximo estilo que vai tá vindo e com o anterior também, que eu fiz um pouquinho mais realista. E eu achei que ele ficou também bem afeminado. É, tipo assim, gente, eu acho, tá bom, que se o Gumball ele existisse, ele seria muito afeminado, tá? Porque ele deixa muito claro quanto que ele é viado durante toda a série. E se você duvida de mim, tá? Tudo bem, você pode duvidar. Mas é o que eu acho e ficou assim, e é assim que vai ficar. Esse foi o resultado. Todo meigo, todo fofo e um pouquinho afeminado, talvez. O próximo estilo vai ser aquele que sempre acaba saindo em todo vídeo meu, garantindo que o seu pesadelo da semana saia. É o terror! Cara, nessa hora, bateu um bloqueio criativo daquele, sabe? Eu fiquei mais tempo, acho, pensando do que fazendo esse desenho. E aí eu comecei a buscar algumas referências dentro da minha cabeça. Eu não pesquisei muito pra fazer esse desenho, mas o que é que eu lembrei? Lembrei do gato da Alice, né? Com aquele sorriso de orelha a orelha, que é uma referência bem óbvia, né? Porque afinal ele é um gato. Lembrei do Dolinho. Mas, Lorda, por que Dolinho? O que é que tem a ver com terror? Gente, é simplesmente porque o Guilherme Freitas, em uma época aí muito, talvez não próxima de hoje, mas ele chegou a fazer um Dolinho versão terror. E eu lembro que ele fez vídeos longos mostrando esse processo, e ele falou muito sobre como o Dolinho consegue ser assustador, mesmo essa não sendo a proposta dele. Falou sobre os olhos dele, que são meio vidrados, mórbidos e sem vida, sabe? E foi uma das características que eu coloquei nesse Dolinho. Não, pera, nesse Gumball, foi justamente esse olhar dele. Eu nem sei se hoje em dia ainda sai essas propagandas do Dolinho, cara, mas se você é dessa época, se você não é, você tem que ver uma propaganda do Dolinho, realmente dava medo. Só não era pior do que a inteligência artificial. E eu acho que por último, de referência que eu tenha percebido, pelo menos que eu usei, foi, eu acho que uma pegada meio Tim Burton. Ah, mas não tem nada a ver, Lorda. Tem sim, tá bom? Eu coloquei umas formas meio enroscada, meio enroladinha, tipo essas orelhas, ou uma coisa meio magra e esticada, justamente pra remeter ao Tim Burton. E também fiz bastante uso das rachuras, que é uma coisa que eu sempre uso quando eu quero trazer uma pegada mais tenebrosa, talvez. Eu acho que é uma coisa que eu já vi em HQs e tudo mais, que eu acho que dá um peso na imagem, sabe? E sobre a escolha das cores, eu acabei escolhendo cores que me remetem bastante ao universo do Gumball, que são cores mais fortes, sabe? Se você pensar, por exemplo, na Penny, ela tem uma variação de cor muito bonita, né? Daí eu acabei aplicando esse verde choque, esse verde mais fosforescente nele.
que fez com que se afastasse um pouquinho do personagem, talvez, mas eu dei o meu máximo. E eu acho que, pelo menos as roupas e a cor azul lembrou bastante ele. E, mano, essa arte foi difícil. Foi difícil pra caramba, porque além do bloqueio criativo que eu tava tendo no início, toda vez que eu começava a desenhar, aparecia alguma coisa pra me interromper. Era incrível, era uma pessoa me chamando, era meu gato dando um jeito na pata, juro, mano. E daí eu levei uns 3 dias pra fazer ele. 3 dias diferentes mexendo nesse desenho. E talvez por isso ele não tenha ficado tão legal quanto eu esperava que ficasse. Porque além de eu ter gastado mais tempo do que deveria, eu tinha que retomar aquela vibe de terror toda hora que eu ia desenhar. Mas esse foi o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado e me digam já qual foi o resultado que vocês mais gostaram dos 3, tá? Juntinhos eles ficaram assim e de longe o meu favorito, gente. Foi claro, a versão dele de humano, que ficou muito fofa, mano. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você também vai gostar do vídeo anterior, onde eu transformei monstros de filmes de terror em garotinhas fofas. Então vai lá dar uma checada e, pô, deixa um like pra esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreve pra receber mais vídeos como esse. E não esquece de comentar sugestões de novos personagens que eu posso trazer nesse formato. Um grande beijo, abraços e tchau!